Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, sou professor de várias disciplinas de administração e sou professor de legislação educacional. Legislação educacional para concurso. É diferente, por exemplo, você estudar a LDB para aplicar na escola que você trabalha e você estudar a LDB para você acertar as questões. No meu curso de LDB na Loja do Concurseiro, você acerta todas as questões de LDB. Pode acreditar, nesse vídeo eu escolhi o tema mais difícil que existe para mostrar para vocês como é que a gente trabalha. É um aulão de LDB. Finalmente você vai aprender, decorar, guardar. O importante é que no dia da prova você vai acertar as questões. Vamos falar da LDB. Serve para o concurso da Secretaria Estadual de Educação e também para o concurso da Prefeitura de João Pessoa. Nos dois concursos nós temos a nossa LDB. A LDB, pessoal, ela é organizada em vários títulos. Nesta aula eu escolhi o título 4. Tá? Que é um osso para a gente roer. Tem muita parte aqui que é o filé. Se for para a gente dar aula do filé, você vai dizer, professor, eu nem preciso de você. Isso aí eu aprendo sozinho. Não, da organização da educação nacional. É esse título. Sabe o que é esse título, pessoal? São as incumbências. Esse título aqui, concurseiro erra direto na prova. É um dos temas mais difíceis para os candidatos. Mas, na verdade, a gente torna esse tema um dos mais fáceis. O que é esse tema, professor? São as incumbências. É tipo assim, dentro da educação, tem algumas tarefas que são incumbências da União, do governo federal. Tem outras tarefas que são incumbências dos estados. Tem outras tarefas que são incumbências do Distrito Federal e outras dos municípios. É tipo assim, artigo 9º, aí tem aqueles algarismos romanos, 1, 2, 3, 4, compete isso, uma lista grandona da União. Depois, artigo 10º, outra lista grandona de Estado e Distrito Federal. Depois, outra lista grandona de incumbência de município. Quando chega no dia da prova, a banca mistura as incumbências para você desmisturar, para você dizer qual cada uma das incumbências, se ela é da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Baixa o PDF dessa aula. Nessa aula a gente vai ver um trecho de matéria com calma, tá bom? E a gente vai resolver 10 questões desse assunto. É assim que eu trabalho. Um trecho de matéria e questões logo na sequência, para verificar se realmente a gente entendeu. Eu escolhi o assunto que é considerado mais difícil, que geralmente o pessoal erra, que os professores só leem em geral, para você conhecer o nosso trabalho. O trabalho da Loja do Concurseiro, o trabalho do professor Petrônio Castro. Antes de eu começar, me dá 30 segundos, tá? A gente lançou promocionalmente para o estado da Paraíba, tá? Um curso de LDB comigo, gravado. São mais de 12 horas de aula, tá? É um curso de LDB por apenas R$ 39,00 por tempo determinado. Tem videoaula de teoria e exercício de toda a LDB. Tem a apostila em PDF. Eu resolvo 64 questões de bancas diversas ao longo, um pedaço de matéria, exercício, matéria, exercício, matéria, exercício. Ao final, você fez 64 questões. E aí eu tenho, além disso, uma coisa que eu preparei exclusivamente para vocês. 50 questões da banca IDECAN. A banca do concurso de vocês, organizadas na mesma ordem dos artigos da LDB e esquematizada, tudo comentada em videoaulas. Além disso, de bônus, a educação na Constituição Federal comigo e o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014 comigo. Tudo isso por apenas R$ 39,00, acesso por 90 dias.
Tá? A promoção por tempo limitado, pessoal. Tá bom? R$ 39,00, de 120 por 39. Pessoal, não tem toda a legislação? Não. Isso aqui já vai te garantir esses temas. LDB, Educação na Constituição Federal e o Plano Nacional de Educação. Tá? Temos outros temas? Temos, mas nesse pacotinho aqui é isso. Isso aqui economiza numa pizza média e garante logo um montão de pontos na tua prova, tá bom? Você adquire em lojadoconcurseiro.com.br. Tem aqui na descrição do vídeo, tá? Os detalhes. Bora começar, que eu gosto mesmo é de dar aula. Nós vamos falar da organização da educação nacional, sendo que o nosso foco principal são as incumbências. Mas antes de falar de incumbências, bora aqui começar a falar dessa organização. Você pode acompanhar com a apostila em PDF, que a gente colocou aqui o link para você baixar na descrição do vídeo, tá bom? O que que diz? As minhas aulas são todas esquematizadas, tá? O artigo 8º diz: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Por exemplo, existe o sistema de ensino do estado da Paraíba. Existe o sistema de ensino do município de João Pessoa. Mas existe no Brasil todo quantos sistemas de ensino? A União tem um sistema de ensino, que é o Sistema Federal de Ensino. Cada um dos estados brasileiros constituiu um sistema de ensino. Eu, por exemplo, moro no estado do Pará, sistema de ensino do estado do Pará. Nasci em São Raimundo Nonato, no Piauí. Lá no Piauí, a gente tem o sistema de ensino do estado do Piauí. Lá em Teresina tem o sistema de ensino do município de Teresina. Cada um dos estados tem o seu próprio sistema de ensino. Tá bom? Cada município brasileiro tem o seu sistema de ensino. E o Distrito Federal tem o sistema de ensino dele. Então, cada um, a União, os estados, todos eles, o Distrito Federal, que é um só, e todos os milhares de municípios do Brasil, organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Decora isso, em regime de colaboração, tá bom? Nessa aula, como é uma aula de competências, quase eu não tenho esses esquemas, esses gráficos, tá? É outro tipo de esquema. Muito bom, mas nas minhas aulas em geral é tempo todo para ajudar você a aprender ouvindo e também vendo, tá? Através do exercício também. Bem, o parágrafo 1º diz o seguinte: caberá à União, ou seja, ao governo federal, a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes... Calma. Professor, bem, primeiro detalhe aqui. Se caísse na prova, a quem compete, a quem cabe a coordenação da política nacional de educação? Aí você tem que pensar rápido. Bem, será que o estado da Paraíba, um estado, poderia coordenar uma política nacional? Será que o município de João Pessoa, será que um município poderia coordenar uma política nacional? Claro que não. Então, se alguém vai fazer alguma coisa nacional ou federal, só pode ser a União. Daqui a pouco eu vou dar esses macetes. Caberá à União a coordenação. A quem cabe a coordenação da política estadual da Paraíba? Aí é o estado da Paraíba. E a quem cabe a coordenação da política municipal de educação de João Pessoa? O município de João Pessoa. Mas a coordenação da política nacional de educação, ela cabe à União. A União articulando os diferentes níveis e sistemas. Todos os sistemas, pessoal, federal, estadual, municipal, níveis, educação básica e educação superior. Isso cai muito na prova. Quando eu fui gravar aquelas 50 questões do DECAM, eu vi essa questão de diferença de nível, etapa, modalidade. Cai bastante. Essa aula é lá do artigo 21. Muita gente erra.
quais são os níveis educacionais do Brasil? Aí sabe o que a pessoa responde? Nível fundamental, nível médio e nível superior. Errou. Os níveis educacionais do Brasil só são 2, educação básica e educação superior. É, professor? É. Agora, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio são etapas. E, por exemplo, educação de jovens e adultos, educação digital, aí já é modalidade. Mas isso é outro assunto, tá? Para a gente trabalhar. Hoje, ele está dizendo que a União, cabe a ela a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo a função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. O que ele está dizendo é que cabe à União exercer função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias. Professor, quais são as demais instâncias? Os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a União vai exercer função normativa sobre o estado da Paraíba? Vai. A União vai exercer função redistributiva em relação ao município de João Pessoa? Vai. A União vai exercer a função supletiva? Vai. Mas, professor, o que é isso? O que seria exercer a função normativa? Significa que a União vai legislar, vai criar normas. Daqui a pouco a gente vai ver que são normas gerais de educação. Então, exercer a função normativa quer dizer criar normas gerais, como a LDB. A LDB é uma lei federal, foi a União, tá, que criou. Agora, professor, o que seria exercer a função redistributiva? Bem, é que a União ela é a maior arrecadadora de impostos. Arrecada muito mais do que os estados e os municípios. Então, compete, tá, à União pegar uma parte dos impostos que ela arrecada e redistribuir para todos os estados, todos os municípios e o Distrito Federal. Isso é a função redistributiva. Professor, e o que seria a União exercer a função supletiva? É assim, tem municípios muito pobres que mesmo a União redistribuindo os seus impostos, aquilo que a Constituição Federal obriga, mesmo quando a União repassa esse dinheiro, o município ou um determinado estado não consegue manter a educação. Então, supletivamente, ou seja, tem que ser dado um a mais. A União precisa dar mais dinheiro e assistência técnica para que esse estado, para que esse município, para que essa instância, ela consiga cumprir a sua obrigação com a educação. Para a prova, coisas importantes aqui. É a União que coordena a política nacional de educação. É a União que exerce as funções normativa, redistributiva e supletiva em relação às outras instâncias. Tá bom? Na prova ele pode dizer, cabe aos estados exercer a função normativa, redistributiva e supletiva. Negativo. É a União. Que mais? Os sistemas de ensino federal, os sistemas de ensino de todos os estados, o sistema de ensino de cada município terão liberdade de organização. Claro, nos termos desta lei, respeitando esta lei. Mas respeitando esta lei, tem liberdade de organização. Por exemplo, a LDB vai dizer que existe uma base nacional comum curricular, a BNCC, e tem uma parte diversificada. Desde que você respeite a BNCC, a parte diversificada, ela fica a critério daquele sistema de ensino. O sistema de ensino tem liberdade de organização nos termos desta lei. Bem, chegou onde a gente queria. Dá uma olhada para cá. Se você não estiver muito empolgado, estiver muito cansado, melhor anotar esse vídeo para assistir depois. Porque agora a gente vai dar uma de operário. Vai trabalhar pesado para quando chegar daqui a pouco, a gente resolver 10 questões e acertar todas. É estudar LDB de forma definitiva. Devagar, mas com estratégia de aprendizado. Não adianta você ler a LDB inteira, aí pegar 200 questões e toda vez ficar olhando na LDB.
Ah, tá aqui a resposta. Não, você tem que estudar como eu ensino. Quando você for fazer a questão, você não precisar olhar mais a apostila. Para isso tem que estudar definitivamente. Deixa eu te mostrar o que a gente vai fazer. A gente vai ler o artigo 9º, que diz assim: a união incumbir-se-á. Ele vai dizer as incumbências: 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6. Vai embora, pessoal. Uma lista gigante. Aí depois nós vamos para o artigo 10. Quais são as incumbências dos estados? Mais um monte. Depois vamos para o município. Mais um monte. O que a prova vai fazer? Porque os elaboradores de prova, às vezes, eles não são de Deus, não, tá? Não são. O que eles vão fazer? Misturar. Para você dizer qual é a incumbência do município. Qual delas? Aquelas de 1, 2, 3, 4 em Romanos. Quais são? Pois é, mas eu tenho certeza que muito professor, essa matéria ou pula ou vai só lendo. Faz de compacto de mediocridade. Eu faço o que te ensino e tu fazes o que aprende. Não! Nós vamos realmente memorizar. Mesmo que a gente não aprenda nada. Eu não estou nem aí se a gente vai aprender. Eu quero que você acerte as 10 questões que tem no final da aula. Todas de concursos anteriores. Então, pessoal, aqui são dicas muito legais. A união incumbir-se-á de... Primeiro a gente vai estudar as incumbências, as atribuições, as competências do governo federal. Aí ele diz aqui, na nossa primeira frase, tá? Incumbências. Nossas aulas são todas gravadas desse modelo, tá, pessoal? Com essa lousa digital. Toda, tá? Olha, é como se fosse uma pergunta assim, ó. Eu colocasse aqui um ponto, tá, de interrogação e dissesse: de quem é a incumbência de elaborar o Plano Nacional de Educação? Inclusive, eu podia parar a leitura aí. De quem é a incumbência de elaborar o Plano Nacional? Será que é do Estado? Será que o Estado da Paraíba teria esse poder de elaborar um plano nacional? Claro que não. Será que é de um município? Será que é do distrito? Claro que não. Então, se está escrito alguma coisa nacional, só pode ser uma incumbência da União. Mas tem mais. Imaginem que essa questão está meio borrada e não dá para ler essa palavra. Não dá para ler. Elaborar o plano, aí aquelas mimeógrafos antigos não dá para ler. Aí, mesmo assim, eu vou descobrir a quem compete elaborar alguma coisa que eu não sei o que é, em colaboração, olha só, em colaboração com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. Eu digo para o pessoal que é tipo assim, tem 4 pessoas numa sala. Tem 4 pessoas numa sala. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É como se fossem 4 pessoas. Uma delas vai jogar futebol. Uma delas vai ler um livro. Não importa o que vai fazer. Mas uma delas vai fazer algo em colaboração, ou seja, junto com os estados, junto com o Distrito Federal e junto com os municípios. Por eliminação, quem sou eu? Se eu vou fazer uma coisa com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios, quem é que sobrou? Só sobrou a União. Tem 4 pessoas numa sala. União, Distrito Federal, municípios e estados. Uma delas vai fazer algo em colaboração com essas 3. Só pode ser a União. Então, nesse item 1, tem 2 macetes. 2, tá? Elaborar, quando você vai ler assim, de quem é a competência de elaborar o Plano Nacional? Nem precisa ler o resto. Se alguém vai elaborar uma coisa nacional, só pode ser a União. Bora para o segundo. A quem compete, eu não sei quem, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais. Até aqui não dá para adivinhar. A quem compete organizar, manter e desenvolver
os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Pessoal, alguém, ou a União, ou os estados, ou o Distrito Federal, ou os municípios, alguém tem que organizar o sistema federal. Se alguém tem esse poder de organizar uma coisa federal, claro que é a União. Então, elaborar uma coisa nacional, organizar uma coisa federal, só pode ser a União. Nem precisa ler o resto. Olha essa outra. A quem? Lembra daquela historinha de tem 4 pessoas numa sala? União, Estado, Distrito Federal e Município? Olha aqui. Cai na prova assim. A quem compete prestar assistência técnica financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios? Para quê? Não interessa para quê. Eu vou ler, mas não interessa. Olha, tem uma pessoa que tem competência de prestar assistência técnica financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Quem sou eu? Só tem 4 pessoas numa sala. União, Estado, Distrito Federal e município. Se eu vou fazer uma coisa e eu vou jogar bola com os estados, com o Distrito Federal e com o município, só posso ser o que está faltando. Quem é a pessoa que está faltando? União. Nem precisa ler o resto. Quando chega na prova, você prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e ao município, claro que é a União. Nem lê o resto. Mas bora ler. A União tem uma incumbência de prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e para o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Claro, quem é que tem função normativa, redistributiva e supletiva? Quem é? A União. A União. Mas nem precisava saber disso. Bastava saber, alguém vai fazer uma coisa com os estados, com o Distrito Federal e com o município. Quem eu sou? A União. Bora continuar. Outra. A quem compete? De quem é a incumbência de estabelecer, em colaboração com os estados, com o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes? Nem precisa continuar. Por quê, professor? Porque alguém, que eu quero adivinhar quem é, que eu não sei, na hora da prova, essa pessoa vai estabelecer alguma coisa. Por exemplo, competências. Porque, professor, pessoal, na prova, eles não inventam. O que eles fazem é misturar as competências. É raríssima a questão que ele altera. O que ele faz é misturar as competências. O artigo 9º são as competências da União, o 10º é dos estados e Distrito Federal e o 11º dos municípios. O que ele faz é misturar. Então, se alguém vai estabelecer algo em colaboração com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios, só posso estar me referindo à União, a única que não foi citada. Estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Blá, 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 blá. O que importa é estabelecer algo em colaboração com estados, com o Distrito Federal e com municípios. Só pode ser a União. De novo, pessoal, idêntica, compete a quem? Estabelecer, em colaboração com estados, com o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação. É legal a gente saber isso, mas para a prova, o que interessa é isso. Alguém vai estabelecer algo em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios. Só posso estar falando da União, tá bom? Tem mais, tá? Agora nós vamos para a quinta incumbência. É a única que não tem macete.
Logo, o fato de ser a única que não tem macete vira um macete. E aí você acaba decorando. A quem compete coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Sabe como eu decoro? Assim, ó, alguém vai ter que coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação toda, todo o Brasil. Então, quem vai coletar, analisar não é sobre a educação na Paraíba, não é sobre a educação em João Pessoa, é sobre a educação. Então, se é alguma coisa sobre a educação como um todo, só pode ser a União. Mas não tem uma palavra macete. Mas bora continuar com macete? Olha, a quem compete assegurar processo nacional? Será que o Estado consegue assegurar um processo nacional? Não. Será que o município consegue assegurar um processo nacional? Pessoal, mas de quê? Não interessa de quê. Só quem consegue assegurar uma coisa nacional é a União. Assegurar um processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. Blá, blá, blá. O que é importante para a prova? A quem compete, aparece essa frase, para eu escrever aqui, União, Estado, Distrito Federal, Município. Assegurar processo nacional. União. Nem pensa duas vezes. Só quem consegue assegurar um processo nacional é a União, tá bom? Próximo, agora é outro macete, um macete diferente, tá? Nós vamos memorizar que toda vez que falar normas gerais é a União. E toda vez que falar normas complementares são estados e municípios. Distrito Federal também, claro. Normas gerais, União. Normas complementares, estados e municípios. Normas gerais, União. Normas complementares, estados e municípios. Baixar normas gerais sobre o quê? Tô nem aí. Porque quando ele fala baixar normas gerais, eu já digo União. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Não dá para você decorar e não precisa. Baixar normas gerais, União. Baixar normas complementares. Daqui a pouco vai aparecer complementares. Estados e também municípios. E outra, do macete repetido. A quem compete, será que é o Estado? Será que é o município? Assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, assegurar processo nacional. De novo, assegurar processo nacional. Claro que é a União. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional técnica e tecnológica. Não precisa isso. Basta perceber a quem compete, de quem é a incumbência de assegurar processo nacional. Assegurar uma coisa nacional só pode ser a União. Tem mais, nossa última tela. Mais uma daquelas muito bobas. Mais uma daquela assegurar processo nacional. Assegurar. Será que é o Estado? Não. Só quem pode assegurar uma coisa nacional, uma coisa federal, é a União. Então, compete à União assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível de ensino. A quem compete assegurar processo nacional? União. Agora tem um difícil. E quando cai na prova, um monte de gente erra, tá? A gente tem aqui, pessoal, uma frase longa. Quando você lê a primeira vez, você não sabe de que é a incumbência. De quem é a incumbência de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Calma. Quando a gente for estudar um outro assunto
chamado os sistemas de ensino. Quem faz parte dos sistemas de ensino? A gente aprende que a educação superior, ela não combina com o município. Professor, mas o município pode ter uma faculdade? Pode, claro que pode. Mas não pertencerá ao sistema de ensino do município. Vai pertencer ao sistema de ensino do Estado. Então, no Brasil, educação superior combina com o sistema federal, com a União, e com o sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal. Então, no Brasil, por exemplo, a Universidade do Estado da Paraíba, estadual, ela própria é que cria, autoriza os seus cursos, tá entendendo? Ela própria. O próprio sistema de ensino do Estado da Paraíba é que rege, tá, a educação superior estadual. Mas a educação superior federal, Universidade Federal da Paraíba, já pertence ao sistema federal. E uma coisa que muita gente não sabe, e as universidades e faculdades privadas, elas pertencem a qual sistema de ensino? Da União? Do Estado? Do Distrito Federal ou do município? As particulares, as universidades e faculdades particulares, pertencem ao sistema federal de ensino. Eu vou ver se eu gravo uma outra aula sobre esse assunto, mas só se tiver muito comentário aqui no vídeo, tá? Diz aí de que cidade você está assistindo, ou então põe só um pontinho, mas ajuda o professor, tá? Para esse vídeo ele crescer. É muito importante para a gente, tá? Então, pessoal, vejam só, no Brasil, a questão de criar cursos, autorizar novos cursos superiores, de educação superior, autorizar novos estabelecimentos de educação superior, não tem nada a ver com o município. Então, o macete aqui, claro que na prova não vem esse azul, vem tudo pretinho, tudo da mesma tonalidade. Mas quando você identificar, depois de treinar, você começa a entender. Autorizar cursos de educação superior. Quando você identificar isso, você diz, isso é uma competência da União. Mas sabe o que você vai dizer também? Isso também é uma incumbência dos estados. No Brasil, tanto a União quanto os estados têm incumbência de autorizar curso de educação superior. O que eu estou dizendo é que eu estou no artigo 9º e eu tenho aqui o 9º, presta atenção, autorizar curso de educação superior. Daqui a pouco eu vou passar para as incumbências dos estados, no artigo 10. Aí olha aqui o nosso 4. É literalmente idêntico. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Aí olha o que eu escrevi. A União tem também essa incumbência. Ou seja, quando você identifica autorizar cursos de educação superior, vem logo à mente. Isso é a União e também é os estados. Tá bom? Isso é incumbência da União, mas também é incumbência dos estados. Então, autorizar cursos de educação superior. Tem que ter treino. Na hora da prova, a pessoa lê autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. A pessoa tem que ter treino para ela dizer, tá aqui, autorizar cursos de educação superior, União. Tá? Lembrando que essa incumbência também é uma incumbência dos estados. É bom você logo guardar essa informação. Antes de passar para as incumbências dos estados, tem uma informação importante, que é o nosso parágrafo 1º, que vai falar uma coisa muito óbvia, mas que cai em prova. Na estrutura educacional brasileira, haverá, na verdade, há um Conselho Nacional de Educação, o nosso CNE, Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente.
criado por lei. Isso que eu amarelei é que cai em prova. O Conselho Nacional de Educação tem uma função normativa, criar normas, e de supervisão, supervisionar os estabelecimentos e cursos. Então, normativa e de supervisão. Tem uma função executiva? Não, não. Tem função de coordenar? Não. Conselho Nacional de Educação, funções normativas e de supervisão. Normativas e de supervisão. Ele tem uma atividade permanente. O ano inteiro ele existe, o seu pessoal. Ele não é só de vez em quando, tem atividade permanente. E o Conselho Nacional de Educação é criado por lei. O que é importante? O Conselho Nacional de Educação tem funções. Que funções? Normativas e de supervisão. Pronto, então agora bora voltar para o assunto. Bora voltar agora para a gente falar dos estados. Os estados têm um monte de macete também. Mas esse primeiro, ele é muito genérico, tá? Então, você tem que ter cuidado. Quando a frase é genérica, ela pode servir para todos. Como assim? A quem compete organizar, vou até cobrir aqui um instantinho. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Só para você entender, a União, ela organiza, mantém e desenvolve os órgãos e instituições do seu sistema de ensino. O estado da Paraíba, assim como todos os estados, cada estado organiza, mantém e desenvolve os órgãos e instituições do seu sistema de ensino. E os municípios, como João Pessoa? Cada município organiza, mantém e desenvolve os órgãos e instituições são as escolas, oficiais do seu sistema de ensino. Então essa é uma frase que, embora ela esteja escrito para os estados, mas ela também serve para os municípios. Professor, por que não serve para a União? Só por causa desses seus. Porque a União só tem um sistema de ensino. Cada estado brasileiro tem um, então são 27. Cada município tem o seu, são milhares. Então, dos seus sistemas de ensino. Então, seus no plural seriam estados ou municípios. Mas essa é uma frase bem genérica, tá bom? Ela raramente cai em prova. Agora, esta aqui cai em prova. E aqui tem um macete diferente. Você precisa, para efeito de macete, raciocinar que a União é dividida em estados. A União tem estados. A União não é dividida em municípios. Quem é dividido em municípios são os estados. Então, quem tem município é o estado. União tem estado, estado tem município. Para efeito de macete, a União não passa por cima do estado para falar com o município, tá? Ela fala com o estado fala com o município. O estado é que tem municípios. Então, quando ele diz numa frase, a quem compete definir com os municípios, está implícito definir com os seus municípios. Quem conversa com o município é o estado, para macete. Quem tem municípios, não só para macete, é estado. Então, a quem compete definir, não importa o quê. Isso aqui não vai servir para nada. Basta eu ler a quem compete, de quem é a incumbência de definir. Definir o quê? Sei lá. Definir com os municípios. Definir com os seus municípios. Quem é que tem município? É estado. Então não é União. Então a quem compete definir com os municípios, você já sabe a resposta. Se alguém vai definir algo com os municípios, com os seus municípios, são os estados. Mas bora ler. É incumbência dos estados definir com os seus municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida
e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. É porque, na verdade, os estados vão se preocupar principalmente com o ensino médio. Os municípios com a educação infantil e o ensino fundamental vai ser um pouco dividido, ó. O Estado tem que definir com os seus municípios formas de colaboração na oferta do fundamental. Tem que ser dividido aí proporcionalmente as responsabilidades de acordo com a população e o dinheiro, tá bom? Mas olha, o que importa para mim é aqui, a quem compete definir com os municípios. Definir não importa o quê, com os seus municípios. Estado é que tem município. Então, definir com os municípios é Estado. Outra muito parecida, que na verdade dá desespero na hora da prova. A pessoa vai lendo e não consegue lembrar até que ela chega ao final. E aí clareia. Olha, a quem compete? Será que é a União? Será que é município? Elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância e em conformidade com as diretrizes e planos nacionais de educação. Alguém tem que elaborar uma coisa em conformidade com os planos nacionais. Esse alguém vai fazer isso integrando e coordenando as suas próprias ações e também coordenando as ações dos seus municípios. Se alguém vai fazer uma coisa, coordenando suas próprias ações e também coordenando as dos seus municípios, quem é que tem município? Quem é que tem município? É Estado. Ele só pode estar falando dos estados. Alguém vai fazer algo coordenando suas próprias ações e também coordenando as dos seus municípios. Só posso estar falando dos estados. Professor, por que não o Distrito Federal? Porque o Distrito Federal não se divide em municípios, tá bom? Tá? Tanto que no Distrito Federal não tem prefeito, tem só governador, tá bom? Então, a quem compete elaborar qualquer coisa, coordenando as suas ações e coordenando as dos seus municípios. Se eu vou coordenar as ações dos meus municípios, só posso ser um estado, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima, pessoal, é uma que a gente já viu hoje. Autorizar cursos de educação superior. Quando você conseguir identificar isso na frase, é uma incumbência dos estados e também é uma incumbência da União. Lembra? No Brasil, educação superior combina com União e combina com estados, não combina com municípios. Então, a quem compete autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Você tem que ter a capacidade, a percepção de enxergar, autorizar cursos de educação superior. Viu essa frase? Estados. Viu essa frase? União. Aí vem um que eu já dei o macete. A quem compete baixar normas complementares. Não importa o resto da frase. Agora há pouco eu dei a dica. Se ele falar baixar normas gerais, está falando da União. Se ele falar baixar normas complementares, está falando dos estados e também está falando dos municípios. Pessoal, preste atenção. Essa frase, ela se repete. Olha para cá. Ela é o número 5. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Se eu adiantar aqui o meu slide e passar lá para o município, olha o que está escrito. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Significa que essa frase ela é comum, tanto a municípios quanto a estados. Tanto a municípios quanto a estados. Então, se cair na prova, baixar normas complementares, eu nem leio o resto. Baixar normas complementares não é da União. Ela é uma incumbência ou de estado
ou de estado ou de município. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Tá entendendo? Quem chegou até aqui no vídeo, pessoal, tá entendendo a lógica. A gente vai fixando palavras-chave e depois, na hora do exercício, que vai chegar logo logo, a gente vai fazê-los de maneira correta, sem chute, sem adivinhar, tá bom? Mas tem mais, são muitas as incumbências dos estados. Essa aqui é outro macete, tá? Ele diz, quem tem a incumbência de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 dessa lei, que é a questão da educação de jovens e adultos. Pessoal, o macete é o seguinte, se ele falar na questão, oferecer com prioridade o médio, tem a ver com o Estado. Se a frase falar, daqui a pouco vai aparecer, oferecer com prioridade o fundamental, aí é município. Falou na prova, oferecer com prioridade o médio, é Estado. Lembra, no estado da Paraíba, tem um montão de escola estadual de ensino médio. Por quê? Porque o Estado, a prioridade é o ensino médio. Já a Prefeitura de João Pessoa, aí a prioridade já é o fundamental. Então aqui ele vai dizer, assegurar o ensino fundamental e com prioridade o médio, Estado. Se ele falasse assegurar a educação infantil e com prioridade o fundamental, aí ele estaria falando dos municípios, tá bom? Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o médio, Estado, prioridade o médio, Estado, prioridade o fundamental, município, tá bom? Macete feito. Outra, uma bem fácil, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Até pouco tempo atrás, tinha um ponto aqui, ponto. Só que agora teve uma atualização e acrescentou um pouquinho. Mas o que eu quero que você decore, se é para assumir o transporte escolar da rede estadual, é o Estado. Daqui a pouco vai aparecer, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. De quem vai ser a incumbência? Do município. Cada um que cuide dos seus. Cada um que cuide do transporte escolar dos seus. Assumir o transporte escolar da rede estadual, estados. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, município. Esse é o macete. Bem, mas agora a frase aumentou, permitindo aos respectivos professores, no transporte escolar, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Isso é uma conquista importante. É um absurdo. Muitas vezes os ônibus escolares iam vazios, e os professores não podiam utilizá-lo. Então foi feita essa atualização na LDB. Mas o que é importante para nós? Assumir o transporte escolar do aluno da rede estadual é papel do Estado. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal é papel do município. O que mais que a gente tem aqui? Tem mais duas. Instituir na forma da lei, esses dois são recentes, tem a ver com a gestão democrática do ensino público. Instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, instituir conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Decora que instituir conselho escolar e fórum de conselho escolar é papel de estados e papel de municípios. Vai se repetir. E o último, tá? Articular-se com os respectivos municípios. Pessoal, nem precisa ler o resto. Alguém, será que é a União? Será que é o município? Alguém tem que articular-se com os respectivos municípios. Alguém tem que articular-se com os seus municípios. Para quê? Não importa. Se alguém vai ter que articular-se com os seus municípios, só posso estar falando dos estados.
Mas tudo bem, articular-se com os respectivos municípios para que o disposto no inciso 7, deste caput, e no inciso 6 do caput do artigo 11 dessa lei, seja cumprido, na forma que melhor atenda os interesses dos alunos e dos professores. Ele está falando aqui a questão do professor utilizar o transporte escolar. Ele está falando do inciso 7 daqui e do inciso 6, que eu ainda vou falar, no artigo 11, que é no município, os professores do município usarem os assentos vagos, tá bom? A quem os estados, eles incumbir-se-ão de articular-se com os seus municípios, com os respectivos municípios. O resto é irrelevante. Tudo bem? Deu para entender? Deu para entender? Olha, prioridade o médio, Estado. Transporte escolar da rede estadual, Estado. Instituir conselho escolar e fórum de conselho escolar, Estado e município. E aqui também, articular-se com os municípios, fazer algo com os municípios, com os seus municípios, só pode ser Estado. Bem, aí ele vai dizer uma coisa óbvia. O Distrito Federal, ele não é subdividido em municípios. O Distrito Federal funciona como se fosse um Estado, como se fosse. Lá tem um governador distrital. Então lá não tem subdivisão em município. O que acontece? Tudo que seria papel de municípios, lá é tudo o governador. Lá, o governador distrital, ele toma conta de tudo que é incumbência estadual e tudo que seria incumbência de município. É o que está escrito aqui. Ao Distrito Federal, aplicar-se-ão as competências, as incumbências, referentes aos estados e aos municípios. Se é papel de estado, lá no Distrito Federal, é papel do Distrito Federal. Se é papel de um município, por exemplo, é manter o transporte escolar municipal, lá no Distrito Federal, que não tem município, lá o papel é do próprio Distrito Federal. Bem, para encerrar, mas ainda tem muitos tópicos, e fazer o exercício, vamos para o artigo 11. Vamos ver as incumbências dos municípios. Vamos ver mais macetes. Esse macete é aquele macete da sala. Tem pessoas dentro da sala, tá? A quem compete organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Até aqui não dá para adivinhar, é genérico. Integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos estados. Alguém vai organizar uma coisa e vai integrar essa coisa aos planos da União e aos planos dos estados. Quem sou eu? Município. Professor, não pode ser o Distrito Federal? Não, porque o Distrito Federal é como se fosse um estado. Então, alguém, é como se agora na sala eu tivesse só 3 pessoas. Por isso que eu coloco União, Estado, Distrito Federal e municípios. Alguém vai fazer uma coisa e vai integrar essa coisa aos planos da União e aos planos dos estados. Quem sou eu? O município. O município, ele vai fazer uma coisa, vai organizar uma coisa e vai integrar essa coisa à União e vai integrar essa coisa aos estados. Só posso estar me referindo aos municípios, tá bom? Então, se alguém vai organizar uma coisa, integrando essa coisa aos planos da União e aos planos dos estados, por eliminação, só pode ser o município. Outra, essa não tem macete, mas aí vira um macete. A quem compete exercer a ação redistributiva? Professor, mas a ação redistributiva não é da União? Redistributiva, normativa e supletiva? Calma. É que lá no começo da aula eu disse que caberá à União exercer as funções normativa, redistributiva e supletiva em relação a quem?
em relação às outras instâncias educacionais. Ou seja, em relação aos estados, Distrito Federal e município. Aqui não. Ele fala exercer ação redistributiva, dividir o seu dinheiro em relação às suas escolas. Então, pessoal, decora. Esse é diferente. É tipo aquele que ele diz coletar informações sobre a educação. É a União. Agora, exercer a ação redistributiva em relação às suas escolinhas, às suas escolas, é o município. Agora, um macete repetido. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Nós vimos que baixar normas gerais é da União. Baixar normas complementares é de quem, pessoal? Do município e dos estados. Baixar normas complementares é papel do município, mas também é papel dos estados. Outra, pessoal, agora é uma frase muito genérica. Essa frase, se cair na prova, nunca cai. É polêmica. Pode dar confusão. Por quê? Professor, está escrito que é uma incumbência do município. Eu sei. Mas se você ler a frase, a carapuça cabe em todo mundo. Como assim, professor? É como se eu dissesse assim, estou falando de alguém. Essa pessoa tem uma cabeça e duas orelhas. Meu amigo, eu posso até estar pensando num, mas pode ser qualquer um do grupo. É a mesma coisa. Ele diz assim, a quem compete? Fecha os olhos, Petróleo. Adivinha. A quem compete? Será que é a União? Será que é autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino? Aí eu penso, cara, a União, governo federal, cabe a ela autorizar, credenciar e supervisionar as escolas do sistema federal. A carapuça serviu. Estados, Paraíba, Estado da Paraíba, autorizar, credenciar e supervisionar as escolas estaduais. A carapuça serviu. Município de João Pessoa, autorizar, credenciar e supervisionar as escolas de João Pessoa. Serviu. Por isso que eu digo essa frase, ela também serve para a União e também serve para os estados. Tá bom? Eu tenho experiência em prova. Se cair essa frase e a pessoa disser que é da União, não está errado. Se essa frase cair e a pessoa disser que é dos estados, não está errado. Porque é uma frase genérica. Tá bom? Vamos continuar. Ainda temos aqui a nossa última tela para a gente fazer exercícios. Pessoal, esse macete aqui eu já dei. A quem compete oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Eu dei o macete. Se ele falar com prioridade o ensino médio, são os estados. Com prioridade o ensino fundamental, são os municípios. Tá bom? Prioridade o ensino médio, estado. Prioridade o ensino fundamental, os municípios. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. E com prioridade o ensino fundamental. Eu nem leio o resto. Eu já sei que a resposta é município, mas eu vou ler. Permitido ao município, por exemplo, de João Pessoa, a atuação em outros níveis de ensino. Pode? Pode fazer ensino médio? Pode. Pode ter uma faculdade? Pode. Mas somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Quando a gente for estudar o último finalzinho da LDB, a gente aprende que, no mínimo, cada estado tem que aplicar 25% dos seus impostos e transferências constitucionais na educação, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, por exemplo, se o município de João Pessoa está aplicando apenas 25%, ele não pode atuar no ensino médio nem na faculdade, no superior. Não pode. Ele só pode atuar, é permitido a atuação em outros níveis de ensino, mas somente
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos, aplicando recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal. Outro que eu já falei e vocês já sabem, a quem compete assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, claro que é o município. De novo, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. E depois, a quem compete instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, instituir conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares. É um papel dos municípios, mas também dos estados. Decora! Instituir conselho escolar e fórum de conselho escolar. O que é isso? Deixa para outra aula. Instituir conselho escolar e fórum de conselho escolar, isso é papel de estado e de município. Agora, assumir o transporte escolar da rede municipal, município. E se fosse transporte escolar da rede estadual? Estado. Prioridade fundamental, município. Prioridade o médio, estado. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Olha, os municípios, isso não existe na prática, mas na teoria existe. Eles poderão optar, por exemplo, um município muito pobre, poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele, Estado, um sistema único de educação básica. Entendeu? O município, ao invés de ele mesmo, mas quando? Todo mundo quer esse dinheiro aí do Fundeb, né, pessoal? Mas pode optar em não criar um sistema de ensino no município, se integrar ao sistema estadual, ou compor com ele, juntar os dinheiros e fazer um sistema único de educação básica. Bem, chegamos na hora do exercício. Vamos ver 10 questões. Tem no teu PDF. Se você quiser, você pode parar, dar um pause, mas eu aconselho que você volte para assistir. Fechar o vídeo com chave de ouro. Baixe o PDF e tente fazer com calma. De preferência, imprime, risca. Como pode ser cobrado em prova? Vamos fazer 10 questões. Mas antes, me dá 30 segundos para eu fazer o meu comercial. Nós não vamos ter na loja do concurseiro curso completo para os concursos da área de educação, nem do Estado, nem da Prefeitura de João Pessoa. Mas eu resolvi lançar esse produto porque ele ajuda muito, pessoal. Tá? A gente vende muito, o preço é bem mais caro, mas eu quero muito retomar esse público da área da educação, tá? Da Paraíba. E eu estou lançando por apenas R$ 39,00, é de 120 por 39, o meu curso de LDB esquematizado. Ele dura mais ou menos 11 a 12 horas. Só LDB com os exercícios. Ele tem videoaulas de teoria e exercício. O ponto alto é a videoaula, que nem essa que você está assistindo. Durante a aula eu vou dando matéria e exercício, matéria e exercício. Ao final da LDB, nós resolvemos 64 questões de bancas diversas. Tudo da maneira, questões estrategicamente organizadas. Quando acaba tudo, aí tem outra videoaula, outro PDF, com 50 questões do IDECAM. Só isso aqui já vale os R$ 39,00. E eu tive o trabalho, sou um cara zeloso. Eu organizei as questões na mesma ordem dos artigos da LDB, para você não se perder, não ficar subindo e descendo. E pessoal, além de ser só R$ 39,00, como brinde lá dentro, eu coloquei a minha aula com exercício em videoaula de Educação na Constituição Federal, que está no programa da Paraíba e de João Pessoa. E também a minha aula de Plano Nacional de Educação, também com teoria e exercício completa. Tudo isso por R$ 39,00, acesso por 90 dias. No site lojadoconcurseiro.com.br. Não come uma pizza. Para de tomar 3 Heineken, tá? E bora aqui para o nosso R$ 39,00, professor crescer. LDB para concurso, tá, pessoal? O que a gente faz aqui é você acertar a questão.
Ninguém vai contando historinha que acontece na escola, não, tá bom? Bem, se você tiver alguma dúvida, manda um zap pra gente. 91-98422-4238. Bora pro exercício, tá? Que a gente não tem tempo a perder, tá bom? Pessoal, nossa primeira questão diz assim: acerca da organização da educação nacional, o artigo 8º da LDB, ou LDBEM, dá no mesmo, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou apenas LDB, estabelece que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Além da coordenação da Política Nacional de Educação, aí ele fala assim, em relação às demais instâncias educativas, a União exercerá a função exclusiva e privativa, complementar e prioritária. Se você estudou direitinho, você sabe que a União, ela exercerá a função normativa, redistributiva e supletiva. Ou seja, letra D. Letra D. A União, ela exercerá a função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. A normativa, redistributiva e supletiva, tá bom? Tá aqui o esquema que a gente viu no começo da aula de hoje. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais, em relação aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Segunda questão é uma questão do SEBRASP, do modelo certo e errado. Professor, mas não é o nosso estilo de prova, isso aqui é treino. Treino. No treino você pode fazer qualquer questão, desde que seja do assunto. O Conselho Nacional de Educação, o nosso CNE, órgão de atividade permanente, verdade, é permanente, é dotado de funções normativas e de funções de supervisão. Certo ou errado? Conselho Nacional de Educação tem funções normativas? Sim. O Conselho Nacional de Educação, ele edita resoluções, tá? E ele tem funções de supervisão? Tem. Supervisionar cursos e estabelecimentos. Tá certíssimo. Olha o que diz aqui. A minha aula toda é assim. A gente mostra direitinho. Olha, na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão. Normativas e de supervisão. Bem, agora começou o jogo. Agora nós vamos fazer uma sequência de questões sobre incumbências, tá? Então, bora lá. A partir da LDB, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. É correto afirmar que a União, ela não se incumbirá. Sabe o que isso significa? Que todas as alternativas são incumbências da União, menos uma. Menos uma. Bora tentar identificar. Se você quiser, dá um pause no vídeo e pensa, que eu já vou comentar. Bem, todas são da União, menos um. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Lembra disso? Que a única que não tem macete, mas que é da União, tá certo. Isso aqui é União. Quem tem essa incumbência de coletar informações sobre a educação como um todo é a União. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vou pular.
ou eu não pulo? Não vou pular, não. A quem compete definir com os municípios, ou seja, definir com os seus municípios. Eu nem leio o resto. Que alguém vai definir com os municípios. Será que é a União? A União passa por cima do Estado para definir com o município? Não, pessoal. Ele quer saber a única incumbência que não é da União. É a letra B. Porque quem tem município é Estado. Então, definir com os municípios algo, quem define com os municípios algo são os Estados. Tá bom? Isso é uma incumbência dos Estados. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Bora ler as outras. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. A quem compete organizar o sistema federal? Se o sistema é federal, só pode ser a União. Tá? Coletar informações sobre educação, União. Olha só que frase difícil. A quem compete, mas quem está estudando direitinho acerta. A quem compete autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Macete. A quem compete autorizar cursos de educação superior. Bem, autorizar cursos de educação superior é a União, mas também Estados. União e Estados, tá? União e Estados. Então, bem aqui, ó, autorizar cursos de educação superior. União e Estados. Mas é da União? É. E o último. A quem compete baixar normas gerais. A gente viu, se é normas gerais, é a União. Se fosse normas complementares, seria Estado e município. Então, realmente, a única que não é da União é definir com os municípios. Definir qualquer coisa com os municípios, quem lida com o município é Estado e não União. Próxima. Sobre as incumbências dos Estados, definidos pela Lei 9394 de 96 LDB, é incorreto afirmar. Vejam, ele está dizendo que todas são dos Estados. Todas, menos uma. Bora achar. Dá o pause, se você não tiver com o PDF, analisa e depois assiste o vídeo. Quem é que deve assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual? Só pode ser o Estado. Claro, essa está certa. Essa é uma incumbência do Estado. Ele quer a incorreta. Cabe a alguém deve organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Opa! Alguém vai organizar uma coisa, integrar essa coisa às políticas da União e às políticas do Estado. Eu vou fazer uma coisa e vou integrar a União e aos Estados. Quem sou eu? Município. Esse não é uma incumbência dos Estados. Esse não é. Se eu vou organizar uma coisa, depois eu vou integrar essa coisa à União e aos Estados, é porque eu sou o município. Eu faço uma coisa e integro a União e aos Estados. Não pode ser o Estado. O Estado da Paraíba não pode integrar uma coisa com os outros Estados. Se alguém vai fazer uma coisa e vai integrar essa coisa aos planos da União e aos planos dos diversos Estados, só pode ser município.
Olha, alguém deve autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar, respectivamente, os cursos da instituição de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. A quem compete autorizar curso superior. Isso tem a ver com o Estado? Tem. Tem a ver com a União também. Mas tem a ver com o Estado. Alguém deve assegurar o ensino fundamental e deve, com prioridade, oferecer o médio. Prioridade o médio. Estado. Tá certo. A única errada é mesmo a letra B. Porque organizar uma coisa, integrar essa coisa aos planos da União e aos planos dos estados, só pode ser os municípios, tá bom? Quinta questão. Vejam que é um assunto que geralmente o professor só lê e faz de conta. Estou sendo honesto com vocês, pessoal. Tá? É porque a gente tem aí 30 anos de sala de aula e sempre tentando deixar a coisa objetiva, matemática. Uma coisa para você acertar, tá bom? Olha só aqui. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Os municípios não se incumbirão de... Sabe o que ele quis dizer? Que todos são dos municípios, menos um. Menos um. Alguém vai organizar uma coisa, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos da União e dos estados. Alguém vai organizar uma coisa e vai integrar essa coisa à União e aos estados. Se alguém vai integrar uma coisa, vai fazer uma coisa e vai integrar essa coisa à União e aos estados, só posso estar falando dos municípios, tá certo? Exercer ação redistributiva em relação às suas escolinhas. É o município. O município vai pegar o seu dinheiro e redistribuir para as suas escolas. É aquela frase que não tem macete. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o fundamental. Prioridade o fundamental, tá certo. Município. Tá bom? Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Rede municipal, tá certo, município. Então, o gabarito só pode ser aqui. Claro que é aqui. Baixar normas gerais. Se ele disse baixar normas gerais, não é município. Município é baixar normas complementares, não é isso, pessoal? Aqui, ó, baixar normas gerais é uma incumbência da União. Se fosse baixar normas complementares, aí sim seria Estado e seria município. Bem, pessoal, eu tenho aqui um recado para vocês. Você que vai fazer o concurso, seja da Secretaria de Educação Estadual, Secretaria de Estado de Educação, seja da Prefeitura de João Pessoa, Banca e Decam, você precisa acertar muito em português. E aqui eu estou indicando para vocês um curso top, que você pode adquirir também na loja do concurseiro. É o Quebrando a Banca e Decam. São 200 questões de língua portuguesa, separadas por assunto, muito esquematizadas, pela professora Yara Selle. É escrito Yara Coelho, tá bom? Apenas R$ 59,00. Você tem acesso por 120 dias. Se você não conhece a professora, faz o seguinte, joga Yara Coelho no YouTube e joga Yara Coelho e Decam, porque ela trabalha com tudo que é banca. E assiste algumas aulas dela gratuita. Tem uma aula dela que não é para o Decam, é generalista, assim, de morfologia, incrível. Dá uma olhada lá e aí você não pode ficar sem esse produto. Eu estou trazendo aqui alguns produtos bem baratinhos e bem direcionados que vão fazer toda a diferença. No nosso próprio site, loja do concurseiro,
você adquire a LDB e adquire o Quebrando a Banca IDECAM, tá bom? Sexta questão. Em relação à organização da educação nacional, são incumbências dos estados. Ele quer saber quais dessas incumbências são dos estados. Ele deu 4 opções. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolinhas. Tá? Para aí e faz, né? Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Isso é município. Isso não é estado. Baixar normas complementares. Isso é estado. É estado. É município também, mas é estado. É uma incumbência de estado. Autorizar, sabe o que, pessoal? Cursos de educação superior. Isso é estado. Assim como também a União. Assumir o transporte escolar da rede municipal? Não. Isso é município. Estado. Nós temos o 2 e o 2 e o 3, né, pessoal? 2 e o 3, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, tudo esquematizadinho para você. 2 e 3. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolinhas. Município. Baixar normas complementares. Estado e município. Então, tá certo. Estado. Autorizar cursos de educação superior. União e estados. Então, tá certo. Estado. Assumir o transporte da rede municipal. Município. Como ele queria saber estado, só pode ser o 2 e o 3. Apenas os itens 2 e 3. Sétima questão. De acordo com a Lei 9394 de 96, LDB, artigo 10, uma das incumbências dos estados, dentre outras, é coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Coletar informações sobre a educação como um todo. Isso é estado? Não. Isso é união. União. Baixar normas complementares. Isso é estado? É. Baixar norma complementar é estado. E também é município. Se fosse baixar normas gerais, aí seria união. Baixar normas complementares é o nosso gabarito. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. Isso é coisa de município. Oferecer com prioridade o fundamental. Prioridade o fundamental, município. Se fosse prioridade o médio, seria estado. Então, a única que é uma incumbência de estado é a letra B. Baixar normas complementares. Baixar normas complementares é sim estado. Oitava questão. Olha só, uma questão da banca IDECAM, a banca do nosso concurso. Os municípios brasileiros, blá, 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 blá. De acordo com a LDB, sobre as atribuições municipais relativas à educação, assinale a incorreta. Tá? Ele quer saber sobre as atribuições municipais, as incumbências municipais. Todas são municipais, menos uma. Oferecer o ensino fundamental e com prioridade à educação infantil. Tem alguma frase que diz que a prioridade é a educação infantil? Não. Então acabou a questão. Poxa, o IDECAM ainda ajudou a gente. Se ele falasse com prioridade o fundamental, era município. Se fosse com prioridade o médio, era estado. Ele inverteu a frase. Seria oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. E com prioridade o ensino fundamental. Na verdade, isso aqui não é de ninguém. É um vacilo, tá? Que é o nosso gabarito. Então, atribuições do município. Errada. Essa aqui. Porque, na verdade, é oferecer
a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade fundamental. E as outras são municipais? Bora ver. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolinhas. Tá certo. E assumir o transporte escolar municipal. Tá certo. Outra. Baixar normas complementares. Tá certo. E autorizar, credenciar e supervisionar estabelecimentos do seu sistema de ensino. Ele não falou superior. Tá certo. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, organizar uma coisa, integrando essa coisa aos planos da União e aos planos dos estados. Se eu vou organizar uma coisa e vou integrar essa coisa à União e aos estados, é porque eu sou um município. O único erro é a letra A, porque não é prioridade a educação infantil, é prioridade o ensino fundamental. Nona questão. São incumbências dos estados, exceto, então todas são dos estados, menos uma. Bora lá, pessoal. Essa frase é difícil. Elaborar e executar políticas e planos educacionais, em conformidade com as diretrizes e planos nacionais de educação. Vai ficar triste. Integrando e coordenando as suas ações e também as dos seus municípios. Se eu vou coordenar minhas ações e coordenar as ações dos meus municípios, é porque eu sou um estado. Isso está certo. Isso é uma incumbência de estado. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Tá certo. Cada um cuida do seu. Definir com os municípios. Quem é que tem município? Definir com os seus municípios. É estado. Tá certo. Assegurar o ensino fundamental como prioridade. E oferecer o ensino médio em parceria com os municípios. Que doideira! Primeiro, decora o que eu te ensinei. O fundamental com prioridade. Prioridade do fundamental tem a ver com o Estado? Claro que não. O Estado é prioridade o médio. Então aqui está errado, tá bom? Aqui está errado. E está errado, pessoal, muito errado. E a última, autorizar os cursos de educação superior, União e Estados. Isso aqui não existe. Olha, e oferecer o ensino médio em parceria com os municípios. Não existe. Mesmo que a frase terminasse bem aqui, estaria errado. Porque assegurar o ensino fundamental com prioridade fundamental não é Estado. Prioridade fundamental é município. E a última questão, tá? Deixa comentário aí para dar vontade da gente fazer mais um vídeo aí para você, tá bom? Mas o ideal é você adquirir o nosso pacote, resolve logo a tua vida, são 3 assuntos a menos para a tua prova. A NDB estabelece em seu artigo 8º que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre a competência do município. Ele quer que coloque verdadeiro se é do município e falso se não é do município. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas. Oferecer educação infantil é sim do município. É só pensar, todo mundo vai raciocinar. Compor com o Sistema Federal de Ensino. Um sistema único de educação básica, isso nem existe. Fora que se ele fala em federal, não tem nada a ver com o município. Não existe, pessoal. O que diz na LDB é que os municípios poderão compor com o Estado um sistema único de educação básica. Poderão, e nada a ver com o federal. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Tá certo. Essa é aquela frase genérica que serve para todos.
Cada um autoriza, credencia e supervisiona os seus. Assumir o transporte escolar dos alunos das escolas públicas estaduais e municipais. Está errado. O município só tem que arcar com o transporte público das escolas municipais. Atender com prioridade o médio? Atender com prioridade o médio, o município? Não. O município é atender com prioridade o fundamental. VF, VF, F. VF, VF, F. Tá bom, pessoal? Então, para a gente encerrar, não deixa de adquirir, pessoal, uma pizza, não é nem grande, hein? Nem é grande. R$ 39,00, tá? Essa é a minha contribuição aí, pessoal. Desculpem aí qualquer coisa, tá? Entra lá, lojadoconcurseiro.com.br e maratona isso. Estuda tudo isso que vai dar certo, pessoal. Tô torcendo por vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!